Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Muito bom dia para você que já está aí na labuta, né, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, nesse dia maravilhoso, gostoso, né? Estamos ainda começando a semana, né? Bom demais. E, Patrícia, nada melhor de começar a semana falando da Promed, não é verdade? É verdade. Né? Muito bom dia para você, com gratidão e alegria. Excelente semana essa segundona, né, Cirantão? É verdade. E nós já estamos aqui bombando no digital. Acabo de receber aqui o WhatsApp da doutora Helena. Ela fala para você o seguinte, Cirantão, sou médica desde 2013. Só que agora ela quer investir em educação médica, Cir, porque ela não pôde fazer a residência. Sei. E aí ela é generalista. Ela fala, sem nenhuma especialidade médica. Por isso, preciso muito da sua sugestão, Cir. Devo fazer uma pós-graduação médica, nível mestrado e depois doutorado? Pois é, doutora Helena. Olha aqui, ser médica generalista é muito bom, porque é o chamado clínico, né? Que conhece de tudo um pouco, né? E Deus me livre se nós não tivéssemos os clínicos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Professores, médicos e toda a equipe da Promed, Ética e Profissionalismo, entende o seu conflito. Diariamente, nós aqui da Promed recebemos esse tipo de questionamento dos colegas médicos que ainda não possuem uma especialidade. O mestrado e o doutorado podem ser muito úteis na sua carreira docente, caso seja de interesse da senhora, mas não lhe qualifica para se divulgar como médica especialista. São duas coisas distintas, mas ambas muito importantes para lhe garantir reconhecimento e retorno financeiro. Para que a doutora se divulgue especialista, é necessário a obtenção do registro de qualificação de especialista, o RQE, através de prova da sociedade médica ou residência médica na especialidade escolhida pela senhora. O título de mestre ou doutora lhe trará notoriedade e qualificação para até mesmo ministrar aulas. Porém, conforme se exige o Conselho Regional de Medicina, sob nenhuma circunstância a senhora poderá divulgar, por exemplo, que é uma médica cardiologista ou uma médica dermatologista, por exemplo. Então, a senhora não vai poder nem usar no receituário isso. Então, por isso, ela tem que ter o RQE. Fale com a Promed. A Promed vai resolver toda a situação da senhora. A senhora vai ter o seu registro também de especialista, além de ser uma doutora, uma mestre em medicina. Estamos conversados? Um abraço para a senhora e fale com a Promed. É só ligar para a Promed, tá legal? É só ligar, a Promed tem um telefone aí, ó, que a senhora pode ligar agora sem problema nenhum, tá legal? É isso aí. 0800 941 7250. 0800 941 7250. Fale com a Promed. É ética e profissionalismo, né, com a aí. Promed, não é mesmo? Patrícia, e hoje nós temos uma convidada especial demais a nossa aqui. Carol. Carol Santana. Carol Santana Muito está bom aqui. dia. Professora de português, não é? Isso mesmo, bom dia. Está trazendo novidades aí, porque antigamente, quando eu comecei a estudar, lá na década de 60, quando eu fui fazer o ginásio, aí houve uma reforma muito interessante na maneira de ensinar, que foi eles se chamaram de reforma de base do ensino, né? Então, todo mundo, todos os professores só falaram da reforma de base, porque a reforma de base vai ser reforma de base e tal. E o Brasil continua reformando, não é isso? É isso mesmo, Cir. Muito bom dia, Patrícia. Prazer te receber, Maior Carol. prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Alegria nossa. Alegria minha. E o Brasil é isso mesmo. A gente tem mais é que mudar e trazer novidades, porque a educação, que precisa tanto dessa atenção muito ampla, é sempre colocada e muitas vezes em segundo plano, não é isso, Cir? É verdade, e até porque as coisas vão mudando, né? O Brasil vai se modernizando, tudo se modernizou, não é verdade? A educação também, né? É verdade. E agora, naquela época chamava Patrícia, diretrizes e bases da educação, né? As diretrizes e bases ainda continuam. Nós temos parâmetros, mas agora, desde 2018, foi aprovada a BNCC. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? Olha, bonito. não é bonito? Bonito, pomposo. BNCC tem sigla e nome, ó.
A Base Nacional Comum Curricular, ela foi feita, Patrícia, Assi e os nossos telespectadores, para trazer um nivelamento nacional. Porque antes, o que acontecia? As escolas todas, as públicas e as privadas, elas tinham os parâmetros, sempre tivemos o que seguir, desde 1960, né? Desde antes até. Mas a gente não tinha aquele mínimo, porque a gente precisa levar em conta o regionalismo. O Brasil é continental, é muito grande. O que se fala, os costumes, a cultura. A cultura de Minas é diferente do extremo sul do país, do norte, do nordeste. Então, a BNCC pensou, e foi um documento, a Ciri e Patrícia, muito bem elaborado. Ele teve consulta popular. Eu mesma entrei, a gente entrava no site do MEC, fazia as considerações, pedia coisas. Dava sugestões? Dava sugestões. Então, foi um documento de diálogo aberto com os professores, com as famílias, com a universidade, sabe? Então, a BNCC, ela foi promulgada em 2018, assinada, e ela veio para trazer uma unificação básica, o que todas as escolas, do Oiapoque ao Chuí, não podem não fazer. O que é que essa escola não pode fazer? Né? Então, esses currículos, nós estamos aí, as escolas trabalhando incessantemente, a Ciri e Patrícia, porque para muito além do currículo de matemática, de língua portuguesa, de arte, de educação física, nós temos agora na base como implementação obrigatória, veja bem, 2020 é obrigatório do maternalzinho até o 9º ano. Do maternalzinho até o 9º ano. Então, educação infantil, ensinos iniciais, né? O ensino fundamental, que antes era fundamental, que agora são as séries iniciais. E as séries finais precisam implantar a partir de 2020 e ensino médio a partir de 2021. Então, agora, a BNCC traz o conteúdo socioemocional. E é importante demais. Importante. O que é esse conteúdo socioemocional? Você vai ter que ir traduzindo isso aqui para os nossos telespectadores. Vamos pensar a escola como uma responsabilidade ampla, porque a gente vê a escola, qualquer escola, pública ou privada, como uma responsabilidade da família, da própria escola, não é verdade? Claro. E a inserção dessa família e dessa escola na sociedade. Então, isso para nós é muito importante. Só que agora um conteúdo de formação ética e socioemocional passa a ser um conteúdo que tem um currículo que precisa ser incorporado. Passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório, porque antes, por exemplo, as nossas escolas católicas, por exemplo, sempre tiveram, não só as católicas, as cristãs, as evangélicas, as escolas de cunho religioso trazem na sua base essa preocupação do indivíduo com essa formação desse indivíduo como um todo, né? Um indivíduo que vai ter uma correspondência ética social, que vai ser socioemocionalmente forte. Então, as escolas cristãs têm isso. E, às vezes, muitas outras escolas, por se dizerem laicas, não se preocupam com isso. Mas, veja bem, se a gente quer um cidadão atuante na sociedade, concorda que isso precisa vir para todas as escolas? Sim. E, de uma maneira, a ter um programa que contemple no seu currículo essa formação socioemocional perpassando por todas as outras disciplinas. Então, o que se discutiu, basicamente, é isso, essa formação socioemocional. Nós não tivemos uma discussão, por exemplo, do que vai ser selecionado de português, de matemática, etc. Nisso não. Nisso não muda muita coisa, não. Teve um pouco, assim, no seguinte sentido, da escola acordar e colocar os conteúdos para funcionarem na sociedade. Então, a língua portuguesa diz respeito, por exemplo, que é a minha área, né? A comunicação. Vamos trazer uma integração maior de uma língua portuguesa que sirva. Que seja clara, concisa, objetiva. Exatamente. Não o menino obrigatoriamente sair sabendo classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha que doideira. Olha que loucura. Pois é, mas aí nós vamos. Antes eu vou ler um comercial para deixar uma pergunta para a senhora que vai ser muito importante. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Olha, pílulas de Lucem, há mais de 80 anos no mercado, fazendo o melhor para o povo brasileiro, tá? Qualquer farmácia tem pílulas de Lucem. No Brasil inteiro. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem. Carol Santana. Eu sempre falo isso. Outro dia eu fui ler uma matéria da revista Dinheiro e fiquei preocupado. Porque, em sã consciência, mesmo um brasileiro que conhece bem a língua portuguesa,
ele não vai entender bolhufas do que estava escrito, porque o texto tinha um monte de palavras em inglês. Olha. Não é não? Então, o economês hoje, né? Para o cara falar que está sendo vendido, tá sendo vendido, vai ser vendido pela internet, não sei o quê, é e-commerce, é não sei o quê, não sei o quê. Então está cheio de palavras em inglês. E como é que vai ser este ensino se a criança não vai aprender isso na escola? Mas a senhora fala daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.